Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, estamos começando mais um podcast. Deus abençoe você que tem nos ajudado, que tem feito esse trabalho crescer, que tem espalhado, né, essa mensagem, essa boa nova e tem alcançado corações. Esse trabalho é para isso, né? O propósito do podcast é exatamente esse: alcançar os corações, curar e testemunhos, né, fluírem desse podcast. Hoje a gente está tendo o prazer e a honra de receber aqui no nosso podcast o nosso irmão Hernani, né? Esse jovem abençoado que chegou na Vila Passos e hoje está fazendo parte desse time. Hernani, muito obrigado por ter aceitado esse convite. É um prazer receber você aqui no podcast. Amém, glória a Deus. Eu que agradeço pelo convite, quero desde já externar minha gratidão. Para mim é um privilégio poder falar de Jesus através de uma perspectiva bíblica. Acredito que é o que tem faltado hoje em dia em alguns momentos, então tenho acompanhado já há algum tempo o trabalho de vocês, estou sempre lá compartilhando, comentando. E hoje para mim estar aqui é uma alegria muito grande. Que Deus abençoe você, a toda a equipe. Espero que seja um bate-papo muito profícuo e que muitas pessoas sejam alcançadas através daquilo que o Senhor tratará nessa noite. Amém. Tenho certeza que vai ser um tempo bacana, porque Amém. O tema é propício, né? Nossa, esse tema é muito Jesus gostoso. Jesus é o caminho, o resto é o atalho. E aí, Hernani? Por que Jesus é o caminho e a gente tem que entender que o resto de fato é atalho? Rapaz, esse aí é um bordão que eu já trago comigo há algum tempo. Inclusive, eu acho que no meu primeiro post naquela rede social lá, parceira do Instagram, que eu não consigo pronunciar o nome corretamente, esse foi o meu primeiro post. Jesus é o caminho, só que eu não falei o resto é atalho, eu falei o resto é fofoca. Porque quando a gente fala de fofoca, nós vemos que toda fofoca, ela em algum momento se torna algo pervertido, porque ela inicia-se de um jeito e vai passando, e as pessoas vão pervertendo aquela mensagem que começou lá no início. Então, quando nós falamos de Jesus, a própria palavra vai dizer que Jesus, a palavra de Jesus era a mesma ontem, hoje, eternamente. Céus e terra passarão, mas as palavras dele permanecerão. Então, quando nós falamos de caminho, falamos de Jesus, temos que entender que esse caminho não muda. Então não adianta pegar qualquer atalho, não adianta tentar ir para uma outra direção. A direção continua sendo a mesma desde o princípio, continuará hoje, permanecerá sendo para tudo sempre. Mas para não ficar em minhas palavras, nós temos que sempre falar de Jesus através de uma perspectiva bíblica. Então o texto que eu separei encontra-se em João, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 14, verso 6, que é justamente uma passagem extremamente pertinente com esse tema, porque o próprio Jesus vai declarar o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só que eu acho que é muito interessante nós salientarmos que para entender o capítulo 14 temos que dar uma rápida passada no capítulo 13, porque no capítulo 13, ali no final da ceia, Jesus ele se levanta e decide tratar alguns temas com os discípulos. Dentre esses temas, nós vemos Jesus ensinando algumas lições a respeito de humildade, quando ele decide lavar os pés dos discípulos. Depois ele vai dizer sobre aquele que haveria de o trair, que estava sentado na mesa com ele. E por último, nós vemos que ele vai preparar o ambiente para a sua partida. E aí, tratando tudo isso, pautando todos esses temas, nós vemos que surge ali uma inquietação, uma certa perturbação, porque devido à quantidade de informações que os discípulos receberam, aquilo gerou neles uma certa inquietação a ponto de começar a indagar Jesus, e essas indagações foram sucedidas por questionamentos. Tanto é que quando Jesus diz que vai limpar os pés dos discípulos, Pedro é o primeiro a dizer, não, o Senhor não vai limpar os meus pés, eu não sou digno. E aí Jesus diz no versículo 7 do capítulo 13 o seguinte: Pedro, o que eu faço hoje você não entende, mas no futuro você entenderá. E aí nós vemos que, depois de suceder-se alguns fatos, nós vemos que ele apresenta ali que ele será traído, e aí nós vemos aquelas visões, um olhando para o outro para tentar saber quem era, e aí quem é que vai ser. Aí Pedro, em um certo momento, ele olha para João, que está debruçado sobre Jesus, e fala, aí pergunta para Jesus quem é que vai ser o traidor. Então nós vemos que existem algumas informações que despertam neles essa inquietação. E aí no final Jesus ele vai deixar bem claro que em algum momento ele vai partir. Só que devido a todas essas informações e essa grande inquietação que é deflagrada entre os discípulos, no capítulo 14 Jesus começa dizendo, não se turbe o vosso coração. Aí aqui para nós, permita-me só abrir um parêntese para nós sairmos um pouco desse contexto e entendermos um pouquinho do fundo teológico dessa mensagem. Porque, querendo ou não, o propósito primário de Jesus é justamente esse, trazer paz para um cenário caótico.
Porque o mal hoje da humanidade, muitas pessoas vão dizer que é o câncer, a medicina vai dizer que é o câncer, a psicologia vai dizer que é a depressão. Só que eu vejo na Bíblia que o mal da humanidade não é de hoje, ele já vem desde os primórdios e começou com o pecado. O mal da humanidade é o pecado. Então, para que nós consigamos alcançar a paz vivendo em um cenário corrompido pelo pecado, é necessário entender que a paz só pode ser encontrada mediante a fé em Jesus. E aí Paulo em sua epístola aos Romanos 10, 17, ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir. E aqui é justamente esse o cenário. Diante de um cenário de pessoas inquietas e perturbadas devido àquelas informações momentâneas que eles não estavam conseguindo entender, a mensagem de Jesus era: não se turbe o vosso coração. Porque mesmo em um cenário caótico, em um cenário onde você não consegue entender, e nós sabemos que aquilo que nós não entendemos hoje, se nós não conseguirmos lidar com isso, nós automaticamente vamos começar a desenvolver algumas patologias psíquicas, dentre elas depressão, ansiedade. Então Jesus vai dizer o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Aí depois dele entregar essa mensagem, não se turbe o vosso coração, objetivando acalmar os ânimos, ele diz: credes em Deus, credes também em mim. E para que nós entendamos com certeza aquilo que ele está dizendo, você precisa entender o seguinte, Pablo: quem eram os destinatários primários de Jesus nesse momento? Os discípulos, certo? Os discípulos eram compostos por homens que eram, em sua essência, judeus. Então, quando Jesus diz: credes em Deus, credes também em mim, ele está primeiro dizendo: olha, da mesma forma que vocês creem em Deus através da lei, creiam em mim através da fé. Só que, como eu disse anteriormente, a fé vem pelo ouvir. Então, como é que eles desenvolveriam fé em Jesus para ter paz em um momento de perturbação e inquietação? Confiando nas suas palavras. E qual era a palavra de Jesus naquele momento? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aí ele continua: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. E ele continua: e quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei e vos levarei para mim. Aí quando nós olhamos para o cenário, o contexto sociocultural judaico, quem eram as pessoas que faziam exatamente aquilo que Jesus fala nesse momento? Os noivos. Porque todas as cerimônias matrimoniais, elas eram precedidas pelo noivado. O que para nós é noivado, lá eles chamavam de desposar. Tanto é que quando o anjo Gabriel desce até Maria e vai ali entregar a mensagem de que ela conceberia Jesus, daria a luz ao Salvador do mundo, ela estava desposada de José. Então, para ele aqui, ele está dizendo assim, ó: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos um lugar. Então, o que ele está dizendo aqui, mediante ao cenário que o contexto nos concede? Todo cara, quando ia desposar uma noiva, ele chegava até a casa de seus pais, acordava ali o dote. Depois de acordar o dote, ele voltava para a casa de seu pai e ali ele construía uma casa para sua noiva. Das duas, uma. Ou ele construía uma casa na casa de seu pai, ou então ele preparava um ambiente que já existia para receber a sua noiva. E aí, quando nós vamos para a Bíblia, quem é que representa a noiva de Cristo no cenário bíblico? A igreja. A igreja. Então, Jesus está dizendo assim, ó: eu vou preparar-vos um lugar, mas eu voltarei. Eu voltarei para que onde eu estiver, vocês estejais comigo. Por quê? Porque Jesus é o noivo. Os discípulos que neste momento eram os destinatários primários, os destinatários secundários somos nós, a igreja. Então observe que primeiro ele trata a respeito da sua partida. Segundo, ele faz uma promessa, que ele voltaria. Terceiro, ele diz que levaria esses discípulos e, consequentemente, essa igreja para onde ele estaria. Só que aí nós estamos falando do destino. Onde é que ele estaria? Nas mansões do Pai, certo? Só que só consegue chegar a um determinado destino quem primeiro passa por um caminho. Uau. Capítulo 14, verso 6. Aí ele vai dizer, mediante uma indagação de Tomé: mas, Senhor, nós não sabemos para onde vai, nós não conhecemos o caminho. Aí Jesus responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E esse termo que Jesus utiliza também tem a ver com o tabernáculo, porque, como nós sabemos, o tabernáculo ele era dividido em 3 esferas, em 3 compartimentos, que era justamente o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Quando Jesus se apresenta como sendo o caminho, a verdade e a vida, ele está se colocando no lugar do tabernáculo. Então ele diz: eu sou o caminho, a parte externa.
eu sou a verdade, o lugar santo, eu sou a vida, o lugar santíssimo. Ele aqui está personificando o tabernáculo. E nós sabemos que o tabernáculo ele era majoritariamente ocupado ali no lugar santo pelos levitas, sacerdotes que estavam sempre exercendo os seus ofícios. Só que o lugar santíssimo, somente uma figura poderia entrar, que era o sumo sacerdote. E mais, ele não entrava a qualquer momento, ele entrava uma vez por ano. Só que quando Jesus se apresenta como sendo o caminho, a verdade e a vida, se colocando no lugar do tabernáculo, quando ele se entrega numa cruz e diz está consumado, que o véu se rasga de cima a baixo, ele está quebrando justamente essa barreira, que tornava algo exclusivo, ou seja, o lugar santíssimo representava a presença de Deus. Aí Jesus, vamos lá, representava a presença de Deus e só poderia ser ocupado por uma pessoa uma vez por ano, ou seja, era um lugar exclusivo, somente um determinado grupo poderia entrar numa determinada época. Aí quando Jesus ele se entrega na cruz, o véu se rasga de cima a baixo, ele acaba com essa barreira que tornava este lugar que representava a presença de Deus exclusiva e agora ele dá livre acesso. Então agora nós não precisamos ter alguém mediando, porque o mediador já foi Jesus. Nós não precisamos de um representante como era o sumo sacerdote, porque o nosso representante é Jesus. Só que só consegue acessar esse lugar santíssimo, que é a presença de Deus, aquele que entra pelo caminho. E o caminho é Jesus. E aí nós vemos que o lugar que existe, que habita a presença de Deus, é o lugar que tem vida. Então, quando eu entro pelo caminho que é Jesus, eu encontro vida. Só que enquanto eu me recuso a entrar por este caminho, enquanto eu me recuso a seguir esse caminho, eu vivo uma vida não de vida, mas sim de subsistência. Ou seja, eu sobrevivo. Aí nós vamos entrar no seguinte ponto. Viver é o mesmo que sobreviver? Não, de forma alguma. Só que aquele que se recusa a entrar no caminho que é Jesus, esse cara, esse indivíduo, ele alcança a vida? Não. Ele sobrevive. Só que o mundo, ele tem criado um sistema onde a sobrevivência tem aparentado ser agradável. O sistema tem apresentado uma sobrevivência com diversos subterfúgios, diversos caminhos que conduzem a prazeres que são momentâneos, prazeres que passam, prazeres que eles iniciam se trazendo um gosto até saboroso. No entanto, ao findar desse gosto, ao findar desse desejo, ao findar desse sentimento produzido por esses atalhos, o que resta é um buraco. E esse buraco cada vez é mais preenchido por coisas do mundo. E cada vez que as coisas do mundo são utilizadas para preencher esse buraco vai aumentando. Até que o indivíduo chega em um momento onde ele tem que escolher. Ou ele, de fato, aceita passar por esse caminho e encontrar a vida que vai preencher esse buraco, ou então ele vai ter que se contentar em viver uma vida maquiada. Porque o atalho parece que é bom, né? O atalho, ele parece que à nossa vista, e o provérbio diz, né, que há caminhos que para o homem parece bom, mas no final é de morte. Maldição. Porque a ideia que se cria, e hoje a gente está vivendo isso, né, Hernani? E vale ressaltar, as pessoas criam uma ideia de um caminho facilitado, sendo que Cristo e o caminho dele há feridas, há marcas, há dificuldades, há provações. A porta, ela continua sendo estreita. A porta não ficou larga ao decorrer do tempo. E isso que a minha geração, que nós precisamos entender, que o caminho dele continua sendo difícil, que as pegadas de Cristo, que seguir esse caminho continua sendo doloroso. Sim. Muitas vezes, no ato de eu atravessar esse caminho, e pelo fato dele ser curto demais, ele vai tirando as sobras. Ele vai tirando as coisas que eu não vou conseguir chegar no final se eu não ser tirado, se ela não for ser tirada. É isso que a gente precisa entender. O caminho é penoso, o caminho é doloroso, o caminho é difícil, mas vale a pena. No final é recompensador. E aí, Marcos 8,34 vai dizer exatamente isso. Jesus vai dizer, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem maneira de seguir a Jesus sem carregar a sua cruz. Sim. Não tem maneira de seguir a Jesus sem renunciar a si mesmo. E aí nós entramos num ponto que eu bato muito, seja pregando, seja dando aula, sempre que eu tenho oportunidade. Porque é o seguinte, hoje em dia, Jesus tem sido apresentado como um caminho para o sucesso.
o caminho para a prosperidade financeira, o caminho para a liberdade para geográfica. Né? Exatamente. Jesus tem sido apresentado. E prega assim um evangelho falso, né? E tentando iludir as pessoas, dizendo que vem para Jesus vai ser tudo maravilha. E enganam. Exato. Muita gente se frustra no caminho por saber que o caminho não é assim. Exato. Aí Augusto Cury, em um dos seus livros, ele vai dizer o seguinte: na nossa geração nós temos duas necessidades imediatas, na nossa geração hoje, né? Que são a necessidade de cura e a necessidade de prosperidade. De posse dessas informações, quando nós olhamos para os esboços e o conteúdo da mensagem de determinados ministros, nós vemos que é exatamente isso que eles têm pregado. Uma cura exacerbada e uma prosperidade falsa. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, Pablo, nós nunca vemos Deus relacionando a prosperidade com aquilo que nós temos de material. E um exemplo que eu gosto de citar todas as vezes que eu posso, Gênesis 39, verso 2. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, comercializado por 30 moedas de prata. Ele chega agora até o Egito como um escravo. É comprado por Potifar. Aí ele começa a servir na casa de Potifar. Esse é o cenário de José neste momento. E aí no verso 2 a palavra vai dizer assim, e José era um homem próspero. Aí eu te pergunto, como é que eu vou entender Deus? Não sou eu que estou falando isso. A palavra, Deus. Como é que ele vai chamar José de homem próspero se José estava vivendo uma vida de cativeiro, sendo mordomo na casa de um ímpio pagão? De fato, eu olho para a Bíblia e isso me traz uma certa incógnita. Porque como assim? Porque mediante aquilo que é pregado hoje sobre prosperidade, não bate, não casa. Só que aí quando eu continuo a leitura, eu vejo que do verso 2 até o final do capítulo, por pelo menos 4, 5 vezes, o escritor é bem categórico em dizer: e Deus era com José. A prosperidade de José... A prosperidade está aí. Exato. Aquilo que eu carrego não tem nada a ver com aquilo que eu conquisto. Isso são coisas, né? E as prosperidade coisas na Bíblia não está atrelada àquilo que você tem no bolso. Exato. Não importa se você anda num carro importado, se você mora na melhor casa do seu bairro, no melhor apartamento, se você veste o melhor terno ou o melhor sapato, não. A sua prosperidade tem a ver com o grau de relacionamento que você desenvolve com Deus, sim, o seu grau de intimidade. E é por isso que nós vemos hoje, às vezes, o camarada andando de bicicleta. E feliz. Sendo mais próspero do que o cara que anda de BMW. Sim. Por quê? Porque o seu relacionamento com Deus o faz entender que tendo muito ou tendo pouco, Deus é suficiente. Agora eu te pergunto... E de fato é, Hernan. E é isso que a gente precisa entender. Isso, exato. Aí eu te pergunto... A maior riqueza é ter Cristo como meu caminho. Será que o camarada que anda de BMW, ele consegue entender que Deus de fato é aquilo que ele tem de bem mais precioso? Essa é a pergunta que fica. Eu acho que é isso que faz com que muitas pessoas acabem dando cabo na sua vida. Sim. O vazio que existe em suas almas. Porque por não encontrar o seu Deus estava onde? No dinheiro. Exatamente. O seu Deus estava nas suas conquistas materiais. Então, quando Paulo ele diz que os nossos olhos não podem estar fixados naquilo que está na terra, porque aquilo que está na terra é corruptível, e ele diz, nós temos que olhar para aquilo que não pode ser visto. E o que é que não pode ser visto? O reino. O reino não se vê, o reino se vive. O caminho você não toca, você apenas segue. Exatamente. O caminho você pode até não ver, mas você é instruído por ele através do Espírito Santo. Então, quando eu entendo que Jesus é o caminho para a vida eterna e não o caminho para as coisas materiais deste mundo, eu passo a servi-lo não por aquilo que ele pode me dar, oferecer, mas sim por aquilo que ele é. Sim. E aí sim, de fato, eu consigo desenvolver uma fé madura. Por que é que o número de desigrejados hoje tem aumentado a cada dia, Pablo? Porque o evangelho que tem sido pregado é um evangelho onde Jesus tem, Jesus faz, Jesus oferece, Jesus fornece, Jesus proporciona. Mas eu te pergunto, Jesus ele faz tudo aquilo que você quer? Nem tudo. Será que se Jesus fizesse... Tem obrigação de Exato, fazer, mas escuta essa. O melhor ele já fez. Escuta essa. Será que se Jesus tivesse feito tudo aquilo que você pediu até aqui, você estaria aqui hoje? Muitas vezes não. Eu digo com absoluta certeza. Se Jesus tivesse atendido a todos os meus pedidos, eu não estaria aqui hoje. Sim. Eu não estudaria a Bíblia. Na nossa ignorância, talvez, a gente
nem estaria trilhando o caminho que a gente Exato, hoje. exato. E é por isso que quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós entendemos o que é Evangelho, nós vemos que Jesus ele prefere te ter por perto, chorando, do que te ver sorrindo longe. E aí que está o segredo, porque nem todo mundo será de fato rico, terá coisas e bênçãos. Exato. Ô Pablo, a maior riqueza que o crente ele possui é a certeza da sua salvação. Aleluia. É a sua coroa. É o galardão que ele sabe que lhe aguarda nas bodas do Cordeiro. Exatamente. Então aquilo que eu faço aqui não é para ser reconhecido pelo homem e obter as riquezas desse mundo. O que eu faço aqui é apenas uma semeadura. É um plantio para colher quando o Senhor me julgar. Quando o Senhor julgar as minhas obras, ele fala, olha, se você fez isso, isso e isso, toma aqui o seu galardão. Aquilo que eu faço na terra não visa obter o resultado da terra em si. O resultado que eu almejo, que eu espero, sendo crente e entendendo o que é o Evangelho, é um resultado que me aguarda no céu. Porque está escrito, né? Se eu espero somente dessa terra, eu sou um homem mais miserável. Exatamente. Então consegue compreender? E aí nós vamos para João capítulo 6, nós vemos ali que uma multidão seguia Jesus. Jesus havia acabado de multiplicar 5 pães e 2 peixes. A galera viu aquela multiplicação e olharam para Jesus como a fonte que saciaria sua fome física. E aí o que é que eles fazem? Vamos seguir a Jesus. Só que chega um determinado momento em que Jesus diz, olha, agora não vai ter multiplicação de pães e peixes, agora vai ter palavra. Agora vai ter ensino, vai ter discipulado. Agora vocês não me conhecerão como aquele que multiplica, vocês me conhecerão como aquele que é. E é por isso que ele começa João capítulo 6, versículo 35, dizendo, eu sou o pão da vida. E aí quando nós vamos para João, nós vemos que ele, em 7 momentos, Jesus vai dizer quem ele é. Ele vai apresentar a sua identidade. Aí João capítulo 6, verso 35, ele vai dizer, eu sou o pão da vida. João capítulo 8, verso 12, ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, verso 7, ele vai dizer que eu sou a porta das ovelhas. No 10, verso 11, ele vai dizer, eu sou o bom pastor. No 11, 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, esse viverá. João 14, 6, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aí no capítulo 15, verso 1, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, esse é cortado. Mas aquele que dá fruto, ele limpa para que frutifique ainda mais. Então observe, Jesus não está preocupado em se apresentar como aquele que pode fazer. Ele está preocupado em se apresentar como aquele que é. Aí eu te indago com a seguinte pergunta. Se você procurar na Bíblia, você vai ver Jesus, o próprio Jesus, narrando algum milagre seu? Mas agora eu acabei de te falar 7 momentos que ele se apresenta como aquele que é. Então, quando eu entendo que a minha adoração a ele deve estar atrelada com a sua essência e não com aquilo que ele pode me oferecer, eu de fato desenvolvo uma fé madura o suficiente para dizer a mesma coisa que Pedro disse a ele quando ele disse, olha, ele viu todo mundo indo embora porque ele não deu pão, não deu peixe, apenas pregou o evangelho, a galera foi embora. Ele olhou para os seus discípulos e disse, olha, se vocês quiserem ir, vaza. Aí Pedrão, o representante da turma, mas Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Então, quando eu entendo que a minha fé deve estar embasada naquilo que ele é e não naquilo que ele faz, eu consigo entender que o dia que ele não fizer, ele continua sendo digno da minha adoração. O dia que ele não me der, ele continua sendo digno da minha fidelidade. O dia que ele não me proporcionar, ele continua sendo digno da minha obediência. E é por isso, é pela ausência dessa pregação, daquele que é, e pelo constante crescimento daquele que faz, é que você vê que todo mundo que vem a ele por aquilo que ele faz, quando ele não faz, o que é que eles fazem? Se desviam. Vão embora. Porque estabeleceram uma fé embasada naquilo que ele pode fazer. E isso, é por isso que a minha bronca maior não é com a galera que vem e se desvia, mas é com a galera que prega, a galera que ensina esse evangelho errado. Porque a galera que vem, muitos deles são ignorantes. São meninos que estão ainda se alimentando de leite, como diz o escritor aos Hebreus. Mas aqueles que estão ensinando devem ser aqueles que são maduros. E por serem maduros na fé, idôneos o suficiente para ensinar a palavra, eles devem ensinar como ela realmente é, em sua totalidade. E o que é a totalidade? Jesus é amor, Jesus é graça, Jesus é paz. Mas ele também é justiça. Jesus também exige renúncia e, sobretudo, santidade. Porque sem santidade, ninguém consegue agradar a Deus. Então,
Essa é a mensagem que, na minha concepção, deve ser pregada e que também, na minha concepção, tem sido negligenciada. E é por isso que o número de desigrejados tem crescido constantemente. Porque tem sido pregado o evangelho que você vem para receber. Só que quando eu olho para a Bíblia, o evangelho você não recebe, você dá. Sim. O evangelho é sobre perder. Exatamente. Sobre deixar. Exatamente. É interessante que quando Jesus vai chamar Pedro, é logo após uma pesca. E talvez foi a maior pesca que ele teve na vida. Jesus olha para ele e chama: agora eu quero que você seja meu seguidor. Mateus. Tem coragem? E é isso que Deus quer que a gente faça, né? Exato. Ter o coração totalmente desapegado de coisas e fazer dele a maior riqueza. Exatamente. Com base no que você acabou de falar de Pedro, eu gosto de mencionar sempre Mateus, porque Mateus, nós sempre lembramos de Mateus como aquele que apenas cobrava impostos para o Império Romano. Só que alguns historiadores vão dizer que Mateus ele não era só um empregado do Império Romano, mas ele arrendou um posto alfandegário, ou seja, ele era um empreendedor, ele tinha o seu próprio posto. Claro que ele pagava o tributo ao Império Romano, mas ele tirava um lucro absurdo. Só que ainda assim, quando ele vê Jesus, Jesus fala para ele: Mateusão, vem. E o que é que ele faz? Ele abre mão de tudo aquilo que ele tinha para seguir a Jesus. É interessante que para alguns há uma proposta, né? Exato. Fazer vocês pescadores. Para outros, Jesus não tem proposta. É só vem, amigão. É só vem. Só vem. Não Isso tem conversa. É o lindo do evangelho. Exato, exato. E Jesus não prometeu riqueza, Jesus prometeu: vou fazer de vocês rede porque eu quero que vocês pesquem mais de vocês. Em que momento a Bíblia apresenta Jesus oferecendo uma vida confortável ou luxuosa? Em que momento? Jesus nunca foi o caminho para uma vida suntuosa. Jesus, pelo contrário, todas as pessoas que nós vemos Jesus chamando passaram a viver com Jesus uma vida simples. Sim. Porque Jesus entendia que, conforme eles iam caminhando com Jesus, eles entenderiam que eles não precisavam se preocupar com o ouro ou com a prata, como Mateus 6,33 vai dizer. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que são essas demais coisas? Aí aqui entra um grande equívoco teológico. As demais coisas é tudo aquilo que eu quero. Não. Se você ler os versículos que antecedem esse momento, Jesus está tratando sobre comida, sobre água e sobre vestimenta. Ponto. Aquele que segue a Jesus e vive de acordo com... o essencial. Exato. O necessário. Sim. O necessário. Nem sempre o necessário, Pablo, vai ser andar de carro importado. Sim. Às vezes o necessário nem é ter um carro. E isso talvez se torne até desnecessário. Exato. Porque o evangelho não é para me gabar. Exato. Bater no peito e falar o que Deus está fazendo na minha vida, não. E é o que a gente vê com mais frequência por aí. Isso é gritante mesmo. Exato. Porque você vê que as pessoas elas vêm até Jesus e aí isso é inevitável. É a lei da semeadura. Você planta, você colhe. Quando uma pessoa se converte, ali no primeiro amor, você vê que ela tenta seguir os princípios estabelecidos pela palavra, arrisca. Ali. Então, quando você segue os princípios, você colhe o extraordinário. Quando você semeia os princípios, você colhe o extraordinário. Isso é um fato irrefutável. Só que chega um determinado momento que o camarada que outrora ia na campanha, lia a Bíblia todo dia, orava todo dia, por ter conseguido alcançar aquilo que ele queria, ele já passa a orar uma vez por semana. Aí ele já passa a ler a Bíblia uma vez a cada 15 dias. Aí ele só passa a ir à campanha uma vez por ano. O que é que vai acontecer? Ele vai começar a perder aquilo que ele semeou. Porque ele semeou o princípio. Não é que eu vou me converter e eu vou começar a colher milagre. Não. Mas eu me convertendo, automaticamente é deflagrado em mim um novo caráter. Porque conversão é isso, mudança de caráter. Mudei o meu caráter, consequentemente mudarei a minha postura. Eu vou colher os frutos meu comportamento e meus hábitos. Mudei tudo isso, eu vou começar a colher coisas boas disso. Só que a partir do momento que eu permito me corromper novamente com as ofertas do mundo, com as propostas do sistema que hoje em dia nos envolve, eu começo a deixar de praticar justamente aquilo que me fez semear e colher. Eu começo a deixar de exercer aquilo que me fez semear e colher. E aí é onde você vê que começa a declinar a vida do camarada. E aí ele vai dizer: nossa, mas Deus me abandonou. Não, Deus ele continua aqui. Quem se aproxima e quem se distancia somos nós. E aí vai depender do nosso comportamento. Vai depender de onde está embasada a nossa fé. Sim. E a pergunta que eu faço para a galera que está nos assistindo: onde é que está embasada a sua fé? É naquilo que Jesus te fez ou naquilo que Ele é? Entendeu? Então o caminho nunca foi sobre aquilo que a terra pode me oferecer.
O caminho é sobre aquilo que o céu já me deu. Uau. Ou seja, eu posso não conquistar um apartamento de luxo, uma casa de luxo, mas eu sei que eu tenho uma morada lá. Exato. Que ele foi preparar exatamente isso. Exato. Tem algo me esperando. Tem pessoas que vão viver uma vida e não vão conseguir obter esses bens. Sim, sim. Né? Mas o céu é garantido. Isso é lindo de saber, né? De entender que esse caminho de sofrimento, esse caminho de cruz, esse caminho de renúncia vai gerar o resultado, e o resultado é uma morada no céu. Incomparável, incomparável. Tanto é que Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 18, ele vai dizer: porque as aflições desse tempo presente não podem de forma alguma serem comparadas com a glória que nos há de ser revelada no futuro. E que glória é essa? Não tem nada a ver com as coisas dessa terra. Ele é bem enfático, né, quando ele diz que ainda nem subiu ao coração. Exato. Aquilo que ele tem preparado para nós. Isso é muito lindo. Usando Paulo como a nossa referência da igreja, pois ele foi o maior sistematizador de doutrina da igreja. Em que momento você vê Paulo falando a respeito de bens materiais? Todas as vezes que ele fala a respeito de bens materiais, ele fala de forma depreciativa, porque ele entende que aquilo que o reino tem para o indivíduo é muito maior, melhor, superior do que aquilo que o mundo pode oferecer. Olha para Paulo. Paulo, ele era cotado para ser o substituto de Gamaliel, um dos fariseus mais proeminentes de sua época. Seria um dos mestres mais respeitados. E aí, quando nós olhamos para Paulo, que vai substituí-lo e vai conseguir obter todo esse respeito, todo esse glamour que Gamaliel tinha, antes disso, ele tem um encontro com Jesus. E aí, quando nós vemos o que acontece com Paulo depois do encontro, Paulo, primeiro de tudo, depois do encontro, fica cego. Já começa aí. Aí, depois de ficar cego, ele passa a ser perseguido, afligido, ele é humilhado, ele é maltratado, é preso, sofre naufrágio. Sim. Aí a pergunta que eu faço: será que este cara deixou de ser próspero porque ele deixou de ter uma vida materialmente esplendorosa? Ele se sentiu constrangido a caminhar o caminho que Cristo quisesse, né, que ele caminhasse, né? Isso exato. É lindo, né? É igual Moisés. Moisés também estava destinado ao que? Ser faraó. A glória do Egito. Ter súditos, ter nome escrito nas pirâmides. E a Bíblia diz que ele renunciou isso tudo. Tudo isso. E esse é o caminho, né, Hernani? E essa é a ideia de Cristo para nós. A gente tem coragem mesmo de renunciar tudo para seguir o caminho dele. E você falou tudo, tem que ter coragem. Tem que ter coragem, porque querendo ou não, Pablo, nós vivemos inseridos em um sistema onde você é visto e reconhecido por aquilo que você tem. E querendo ou não, todo ser humano, ele quer ser sim respeitado, ele quer ser admirado. O camarada que fala que não quer, ele está mentindo. Pode até ser que não seja uma prioridade, mas no fundo ele quer sim ser admirado, respeitado. Se não fosse assim, nós não trabalharíamos tanto, nós não estudaríamos tanto. Eu não estou nem dizendo de teologia, estou falando no meio secular. Então, todo mundo quer sim, de fato, ser uma referência para que outras pessoas sigam um bom caminho, um bom exemplo. E aí você vendo que você só vai ser visto, reconhecido por aquilo que você tem, você sabe que o único meio de conquistar ou obter qualquer coisa é trabalhando, é estudando, em que momento você vai conseguir escolher o caminho da verdade em detrimento do caminho que vai te trazer aquilo que intrinsecamente você deseja? É justamente no momento em que você começa a alimentar a sua fé, ou melhor, começa a exercitar a sua fé através da palavra. Porque quando você vem para a palavra, você entende que o evangelho é justamente isso, é renunciar o que você quer, é renunciar o que a sua carne até que intrinsecamente quer, para fazer aquilo que satisfará a vontade de Deus. Sim. E a vontade de Deus não é que nós, Pablo, sejamos ricos. A vontade de Deus não é que nós sejamos proeminentes como Gamaliel. A vontade de Deus não é que nós sejamos os pastores mais reconhecidos do Brasil ou do exterior. A vontade de Deus não é que nós sejamos poliglotas. Não que ele não faça isso. Não que isso não seja bom. Não é a ideia. Mas o propósito maior dele, sim, o querer maior dele é que nós sejamos salvos. Sim. Então, você vê que hoje, devido ao sistema que nós estamos inseridos, muitas pessoas trocam a sua salvação
por tudo aquilo que esse sistema impõe como sendo uma prioridade. Por quê? Porque se você não tiver isso, você não será aceito em determinados grupos. Se você não tiver aquilo, você não será aceito por determinadas pessoas, você não será aceito em determinadas famílias. Só que aí eu volto para a Bíblia, quando nós vamos para Gálatas capítulo 1, verso 10. Paulo vai dizer o seguinte: e por acaso, o que eu procuro é a aprovação dos homens? De forma alguma. O que eu procuro é a aprovação de Deus. Se não fosse assim, eu não seria servo de Cristo. E por que é que Paulo diz isso? Porque ele sempre entendeu que a aprovação de Deus contrasta com a aprovação do mundo. O mundo ele vai te olhar e te julgar por aquilo que você tem. Sim. Agora Deus, como ele fez com Samuel, ele vai nos lembrar constantemente que ele não nos olha, não nos enxerga, não nos vê por aquilo que nós temos, mas sim por aquilo que nós somos. Isso é lindo, né, Deus? Exato. Só que aí eu te pergunto, como é que nós seremos alguém que tenha algo agradável à vista de Deus? É permitindo que o Espírito Santo justamente transforme o nosso caráter. Não tem outra forma. Porque quando nós falamos de caráter, estamos falando do produto interno. E o produto interno é justamente aquilo que ocasiona as ações externas. Então, se aquilo que é interno for corrompido, aquilo que é externo produzirá obras corrompidas. Agora, se o que eu tenho interno for transformado, as obras externas também serão transformadas. E é justamente por isso que no capítulo 5, verso 20, Paulo vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque a partir do momento que a graça alcança e transforma, as obras que outrora eram pecaminosas, agora serão obras purificadas, com um único objetivo: glorificar o nome de Deus. É isso aí. E aí, Hernani, e com você? Como é que foi os primeiros contatos? Você nasceu na igreja? Como que foi? Cara, esse caminho que você conheceu? Quem que era o Hernani antes de eu venho de um berço evangélico, nascido e criado na igreja. Eu lembro que minha mãe sempre diz que quando eu ainda estava na barriga, ela passou por algumas situações e ela acariciava a barriga e dizia: você vai ser um pregador. Aí ela sempre falava: imagina, o pregador Hernani Salatiel. Imagina, o doutor Hernani Salatiel. Então eu cresci nesse berço. Eu lembro que com uns 3, 4 anos de idade a minha mãe já me fez decorar as 2 primeiras passagens da Bíblia. Ela me fazia recitá-las todas as noites antes de dormir, que era o Salmo de número 23 e o Salmo de número 51, 10. Todas as noites eu tinha que recitar antes de dormir. Então, assim, eu tenho contato com a Bíblia desde muito cedo, mas ainda assim nunca passou pela minha cabeça: nossa, um dia eu quero pregar, um dia eu quero estudar. Não, até porque eu fui criado na igreja, eu sempre fui baterista. Meu negócio era tocar bateria, fazer bagunça, aquela coisa toda. Mas chegou um determinado momento que eu entendi que o que o Senhor tinha para mim já não era mais aquilo. Então, comecei a vir para a Bíblia. E o momento que eu... E quando foi isso? Quando foi essa virada de chave? Então, que eu de fato entendi que Deus não era o que Jesus não era o caminho para aquilo que eu queria, mas sim o caminho para aquilo que Ele já tinha para mim, foi quando meu pai morreu. Meu pai biológico. Eu lembro que foi muito rápido, foi coisa assim de 15 dias. Ele ficou doente na época do Covid, ele ficou doente. Isso faz recente? Recente, tem 3 anos. Meu pai estava com Covid, da descoberta do Covid até a sua morte foram coisas de 15 dias. Eu lembro que eu ouvi meu pai muito debilitado, né? Eu ouvi a mensagem dele, porque ele morava no Rio. E aí eu falei: rapaz, e agora? Eu nunca tinha ouvido a voz do meu pai daquele jeito. E aí comecei a orar, falava: Senhor, eu lembro exatamente da minha oração: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor tem. Eu sei que o Senhor é especialista em operar milagres. Se tem alguém que pode libertá-lo, que pode transformá-lo e devolver a sua vida ao Senhor. Mas, se não for da tua vontade, eu continuarei te adorando. E eu lembro que no dia que eu recebi a notícia da sua morte, que foi minha mãe que me falou, eu chorei como se fosse uma criança. Chorei muito, porque eu sempre tive meu pai assim como um parceiro. Meu pai não era só o meu pai. Como pai, até ele deixou a desejar em alguns momentos, mas como amigo ele sempre foi muito presente. Então, quando eu recebi a notícia, para mim foi um baque muito grande. Mas eu lembro que assim, eu chorei durante uns 10 minutos, muito. E depois eu fui para o quarto, fechei a porta e fui orar. E a minha oração foi a seguinte: Pai, eu quero te agradecer. Não porque meu pai morreu, não estava agradecendo porque meu pai havia morrido, mas é porque em todos os momentos antes dele morrer eu falei: Senhor, que seja feita a tua vontade.
E no final das contas foi feita a vontade de Deus. Meu pai faleceu. Era o que eu queria? Não. Mas a minha vontade era uma, a vontade de Deus era outra. E a minha adoração, submissão e devoção a Deus não estava atrelado àquilo que Ele poderia me fazer, mas sim a quem Ele era. Então, nesse momento, essa ideia de que a minha fé tem que estar embasada em quem Ele é e não naquilo que Ele faz, aumentou. E eu falei, isso aqui é ter fé. E a partir dali, eu comecei a estudar a Bíblia de uma maneira que assim eu não sei explicar. Antes dali eu tinha um contato, eu sempre li Bíblia, só que foi a partir daquele momento que virou um gatilho e eu passei a estudar a Bíblia. Nós sabemos que ler Bíblia e estudar são coisas diferentes. Então, a partir daquele momento eu comecei a estudar a Bíblia, muita coisa foi acontecendo e até hoje uma das minhas maiores frustrações, até um pouco egoísta, mas uma das minhas maiores frustrações é não conseguir compartilhar com meu pai aquilo que Deus tem feito. Sabe, todas as vezes que eu saio para pregar, que eu vou dar aula, alguma coisa assim, meu pai sempre vibrava quando eu falava, pai, eu vou pregar. Até porque meu pai era pastor, pregador. Então, quando ele me via seguindo os seus passos, para ele aquilo era um troféu. Era como se eu tivesse ganhado na Mega Sena. Então, hoje, não poder compartilhar com ele é uma coisa que me deixa um pouco triste. Mas ainda assim eu me alegro, porque eu tenho certeza que se ele estivesse aqui, ele estaria regozijando junto comigo. Então, a minha virada de chave foi justamente na morte do meu pai. Onde foi uma perca que você conheceu de fato. Que se transformou em ganho. Foi uma perca que se transformou em ganho. É o que eu sempre falo. Quando você se posiciona no Evangelho e entende o que significa ter fé em Deus, ter fé em Jesus, tudo aquilo que você perde em prol do reino em algum momento se torna ganho. Sim. Todas as vezes. E comigo não foi diferente. Eu perdi meu pai, mas eu ganhei uma fé que outrora eu não tinha. Sim. E essa fé que o Senhor tem feito crescer em mim é uma fé que eu tenho tentado compartilhar para a galera que está à minha volta. É interessante que a morte marca ciclos, né? Exato. Quando Moisés morre, Josué está com o coração entristecido, Deus vai olhar para ele e vai falar assim, Moisés já morreu, agora é sua hora. Isso é uma virada de chave, né? Uma mudança de ciclo. Exato. Isso faz a gente despertar, né? É um caminho de decisão a ser guiado, um caminho a ser seguido, que a gente precisa trilhar os passos que ele quer. Essa é a palavra, decisão. Exatamente. Decisão. Muitas vezes acontece com a perca de um ente querido, muitas vezes acontece com a perca de pessoas que a gente ama. Às vezes é necessário um baque para que você de fato tome uma atitude que você de outra maneira não tomaria. Sim. Então, para mim, a minha vida com Deus, ela se intensificou e se estruturou justamente na perda do meu pai. E é por isso que eu falo para todo mundo, irmão, a sua fé não pode estar embasada naquilo que ele pode fazer, porque nem sempre vai fazer o que você quer. Sim. Até porque, como eu disse agora, para o Senhor fazer aquilo que ele queria, foi necessário perder. E se eu sou daqueles que por perder se afasta? E aí? Eu jogaria o projeto de Deus na minha vida fora. Por quê? Porque eu me frustrei. É que muita gente faz, né? Exato. Então, nós temos que ter essa galera que justamente expõe esse cenário do Evangelho. Para você ganhar, em muitos momentos você vai ter que perder. Nem sempre. É o que eu sempre falo, eu estava até conversando esses dias com a minha família. O Evangelho, ele não é feito de vitórias constantes nas batalhas. O Evangelho, ele é feito de uma vitória permanente da guerra. O que é isso? Nós vencemos a guerra quando Jesus se entregou na cruz do Calvário e nos deu acesso à vida eterna. Só que as batalhas, nós nem sempre vamos vencer, porque as batalhas estão atreladas aos nossos momentos na terra. E nem sempre, Pablo, você vai vencer na terra. Ainda que você busque, ainda que você jejue, ainda que você clame, nem sempre você vai vencer. Mas o que é que tem que me manter esperançoso? É que a guerra, que é o macro, eu já venci. É por isso que Jesus diz, no mundo tereis aflições, são as batalhas. Sim. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. É interessante que aflições não é uma aflição. Exatamente, uma atrás da outra. Não é uma aflição por ano. Não, irmão, é uma peleja atrás da outra. Na hora que a gente acabou de sair de uma, pensa que vai descansar, vem outra, né? Cara, e eu vou te falar, Pablão, todas as vezes que você passa por uma aflição, ela proporcionalmente te faz crescer. Se a aflição for muito grande, irmão... O sofrimento é pedagógico. Você sai grandão, exato. Você sai grandão. Se a aflição for pequena, você sai crescendo, só que proporcionalmente ao tamanho da aflição. Então, todas as vezes que nós passamos pelo deserto, é o que você disse, o deserto é pedagógico, ele ensina, ele instrui, ele orienta. Observe que o último cativeiro vivenciado por Israel foi no ano de 586 a.C., né? Que Israel foi levado para a Babilônia, aquela coisa toda.
E qual foi o pecado que eles cometiam antes de ir para o cativeiro? Idolatria. Depois do cativeiro, quando eles retornam, em algum momento você vê a Bíblia narrando que a nação de Israel se tornou idólatra? Até hoje, se você for em Israel, você vê que judeus quase não gostam de tirar fotos. Porque tudo para eles é motivo de idolatria. Eles só têm 2 estátuas lá, eu não sei agora, né? Mas a última vez que eu estudei a respeito do assunto, eles só tinham 2 estátuas. A primeira de Davi e a segunda do Osvaldo Aranha. Acho que tem uma de Elias também no Monte Carmelo. Então, aí você vê, uma nação que antes do cativeiro era uma nação completamente idólatra. Toda hora Deus levantava juiz, reis e tal, fazia uma reforma, mas logo em seguida caiu no mesmo pecado. Só que depois do último cativeiro, em que momento eles caíram nesse pecado? Pecaram de outras formas, mas neste pecado da idolatria não caíram mais. Ou seja, o que você falou, o cativeiro, o deserto, as frustrações são pedagógicos. Sim. Eles ensinam, instruem, em algum momento nos fortalecem para que nós consigamos continuar caminhando. Sim. Isso servirá para que o anticristo não seja adorado lá, né? Então. Mas esse é um outro assunto para uma outra hora. Que coisa boa, Hernani. Que bom é saber isso, né? De a gente entender e se faz totalmente necessário, né? Exato. Para eu seguir o caminho, para não seguir um atalho, mas de fato seguir um caminho é necessário as percas. E é necessário entender que no caminho eu vou perder também. Na verdade, eu vou mais perder do que ganhar. Mas no final... No final, a vitória eterna compensará todas as percas que foram decorrentes no caminho. Saber disso, né? Que Deus traga um despertar pra gente. Exato. Que Deus traga uma nova visão acerca do que é esse caminho de Cristo, né? A gente está precisando disso. Sim, a gente está precisando rever alguns conceitos e entender que o Evangelho não é sobre coisas, é sobre o que Ele prometeu. E Ele prometeu um céu, Ele prometeu uma eternidade e isso é a maior riqueza. Ele prometeu uma morada para nós. Exatamente, essa é a maior riqueza que precisa nutrir de fato o nosso coração, ao ponto de causar esperança, né? Sim, sim. Um louvor da harpa que diz que eu preciso sentir saudade do céu, que eu tenho saudade do céu. Isso que precisa penetrar o nosso coração. Exato, exato. Fernando, eu queria que você deixasse um conselho, cara, pra gente, pra minha geração, pra geração que nos ouve, pra geração que virá a respeito desse caminho. Qual é o segredo? Como eu me mantenho? Quais são as decisões para eu não pegar atalho? Qual é a direção? Qual é o caminho? Arduoso às vezes, difícil às vezes, e eu queria que você deixasse esse conselho para nós. Um conselho que eu dou a mim mesmo constantemente, e eu já falei dele aqui, Gálatas 1:10. E por acaso, o que eu procuro é a aprovação dos homens? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Porque quando eu procuro a aprovação dos homens, eu passo a negociar os princípios que a palavra tem para mim. Agora, quando eu entendo que eu não devo agradar o homem, mas sim aquele que morreu numa cruz por mim, eu não negocio os princípios que estão aqui. Ainda que o homem me rejeite, ainda que o homem me exclua, ainda que o homem me julgue ou me critique, a minha prioridade é obter a satisfação e a aprovação daquele que me chamou. Então, que vocês que estão nos assistindo, Pablo, eu, tenham marcado no coração. Eu tenho marcado no meu coração essa mensagem. Até porque, às vezes, a gente acaba lidando com algumas desavenças e nem sempre é por culpa nossa. Às vezes, as pessoas simplesmente olham, poxa, não gostei, não curti e tal. E aí, o que eu sempre me falo mediante essas situações, o que eu procuro não é a aprovação do homem, é a aprovação de Deus. Então, enquanto eu conseguir viver uma vida pautada na palavra, seguindo os princípios estabelecidos por esse livro, não importa o que vão dizer, o que importa é o que Papai do Céu vai falar a meu respeito. Então, que essa visão, essa mentalidade fique guardada nos nossos corações. É melhor agradar a Deus do que o homem. Exato, exato. Que coisa boa, Hernani. Que Deus abençoe, foi um tempo muito bom, né? Você voltará com certeza em outras oportunidades. Será um prazer, será um prazer. Boa, né? Como é bom saber disso e ser instruído. Que Deus te Amém. abençoe. Glória a Deus. Vamos remarcar, vamos fazer o nome de Jesus grande. Vambora. E fazer com que as pessoas entendam esse caminho de fato. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Gente, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Deus abençoe você que ficou até aqui, né? Você que tem feito esse trabalho crescer. Já curte aí, dá o like, comenta. Eu tenho certeza que esse trabalho é de grande valia. Alcançará corações
E eu tenho certeza que falou com você. Agradecer os patrocinadores também que têm apoiado esse projeto. Continue nos ajudando para que esse trabalho cresça, se expanda e alcance mais vidas. Esse é o propósito desse podcast. Deus abençoe, a gente vai ficando por aqui e até o próximo. Vamos para cima. Tchau, tchau. Show.